O Brasil é cheio de lendas e mitos, histórias que deixam a gente com medo, curiosa desde criancinha. Com certeza aí na região onde você mora, existem algumas lendas assustadoras, mitos do nosso folclore que você conhece, mas que às vezes no resto do Brasil ainda não é conhecido. Por isso agora a Lorelai Fox vai trazer algumas das lendas mais famosas e mais impactantes ao redor do Brasil. Por serem contos e mitos regionais, elas podem ter um pouco de diferença. Às vezes num lugar é chamado de um jeito, em outro é chamado de outro. Pode ser que em algum lugar ela tenha uma história um pouco diferente. Só sei que, olha, o Brasil entrega terror e coisas assustadoras. Eu tenho esse livro aqui que se chama Lendas. Lendas, ai, legendária, B. Que tem os 50 principais personagens do folclore brasileiro. Todos eles ilustrados como se fossem uma história em quadrinho, enfim. É um bafo esse livro e aqui tem um monte de coisa legal. E na introdução dele diz o seguinte: os mitos são sonhos públicos, os sonhos são mitos privados. Suas histórias são contadas desde muito tempo, à luz de fogueiras, em meio a matas fechadas e ao pé da cama antes de dormir, para alertar e assustar as crianças sobre os perigos do mundo lá fora. Contos dos primeiros moradores do Brasil que tinham uma relação íntima com as matas e seus habitantes, ou que chegaram a estas terras de navio na memória de tantos imigrantes que aqui desembarcaram. Alguns antigos como o tempo, outros que misturam elementos antigos e modernos. Alguns deles benfazejos, outros aterrorizantes e mortais. Fantásticos, todos eles, que há séculos habitam o nosso imaginário, integram a história e a cultura do país. Acho que essa é uma ótima introdução, embora as histórias a gente não tenha tirado desse livro. É um livro que eu recomendo bastante para quem gosta do folclore e dessas lendas, e também para quem gosta de ilustração, que é um livro super bem ilustrado. Mas vamos começar com a história da pisadeira, ou velha pisadeira, dependendo do lugar onde você mora. Pisa menos, mana, para, pisa menos. Essa história é uma variante de uma história portuguesa que chegou no Brasil e é forte principalmente no estado de São Paulo e Minas Gerais. É uma das assombrações noturnas que anda pelos telhados das casas, sempre de madrugada, observando as pessoas que dormem, mas não dormem de qualquer jeito, que dormem de barriga cheia, gente. Ela é descrita como uma velha, alta e muito suja e estranha, mas ela tem unhas grossas, afiadas e cheias de sujeira dentro. O cabelo dela é bem branco, embaraçado, os braços são longos e muito finos. Ela tem um nariz grande, peludo e pontudo, e uma boca com dentes esverdeados, sujos e uma baba gosmenta e espumante. Extremamente feia, ela costuma gargalhar durante a noite, justamente para aterrorizar as vítimas dela, como se fosse um prelúdio para a assombração que viria logo em seguida. A verdade é que quando alguém come muito antes de dormir, vai pra cama e deita de barriga para cima, esse é o prato cheio da pisadeira. Ela atravessa o teto, entra no quarto da pessoa, seja por uma chaminé, por uma janela ou mesmo atravessando o telhado e deita, senta ali em cima do seu peito, da sua barriga, te deixando extremamente horrorizado, mas isso não é tudo. Além do horror, você se sente paralisado. Você pensa que ouvir o riso dela e tal vai fazer com que você consiga fugir, mas você não consegue. E além do riso, que antecede o ataque, você também pode ouvir passos leves e arrastados andando em círculos no telhado da sua casa. Esses passos ficam ali, lentos e quase inaudíveis, esperando a hora de você ir para a cama. Então fique atento, ouvidinho ligado e principalmente,
não vai comer muito, B. E o pior é que quando a vítima é atacada, ela ainda continua consciente. Ou melhor, ela consegue ver aquele olhar aterrorizante da pisadeira em cima de si, consegue ver a situação, consegue enxergar ela, ouvir o riso dela, porque ela fica em cima de você sorridente, gente. Só que você não consegue fazer nada, você fica completamente paralisado. E dizem que ela se alimenta dessa sua energia de barriga cheia, né? Agora vamos lá, muitas das lendas, como a gente falou, é para dar uma lição para as crianças. Eu acredito que seja lição para não ir para cama de barriga cheia, que você vai ter ali um incômodo, um desconforto, ou também, como a gente sabe, que aqui no Brasil muitas vezes, infelizmente, muitas pessoas não têm acesso à alimentação de qualidade, muitas famílias passam necessidade. Uma das histórias que pode se contar para as crianças que estão com fome antes de dormir é que talvez elas não possam comer e já ir para cama por causa da pisadeira. Mas esse também é um dos típicos casos de paralisia do sono, que é algo que muita gente tem, né? Quando você tem ali um estado de consciência antes de dormir, entre o sono e o acordado, que pode te paralisar, enfim. Tem muitas explicações, mas que é uma história feia, eu sei que muita gente tem medo da pisadeira. Mas e da cabra capriola? Você tem medo da cabra capriola? Eu fiquei com medo, eu não conheço essa daqui não. É, querida, a cabra capriola é um dos mais feios que a gente tem aqui no Brasil. É uma lenda originária do Piauí e conta que uma cabra, mas que é misturada com um monstro que anda sobre as duas patas e tem um olhar de fogo flamejante, entraria nas casas e levaria as crianças que desobedecem os pais. Mas essa história não é tão simples assim. Além da cabra ter um olhar aterrorizante, um rosto de monstro, ela tem um sorriso maléfico, dentes pontudos e um chifre muito grande. E sim, quando eu digo que ela tem um olhar flamejante é porque ela soltaria fogo pelos olhos, pelo nariz e até pela boca. A lenda da cabra capriola no Piauí, Pernambuco, existe desde o século XIX, é bem antiga. E nas casas onde existiam crianças travessas, mal educadas, enfim. Criança sendo criança, dizem que a cabra se aproximaria lentamente, com aquele passo que você consegue distinguir, né? Mas não era só isso que você ouviria, e sim um verso satânico que ela falaria. O verso é o seguinte, ó. Eu sou a cabra cabriola, que como meninos aos pares. Também comerei a vós, uns carochinhos de nada. Gente, nem rima. Ela é muito ruim ali na poeticidade dela, tá? A cabra capriola ou cabriola existia mesmo para fazer com que as crianças não saíssem de perto dos seus pais e com que elas fossem bastante obedientes. Mas uma outra vertente da história dessa cabra consegue ser ainda mais assustadora. Porque vamos convir, essa daí é bem história do bicho-papão, né? Aquela coisa básica. Em outra vertente da história, dizem que a cabra, na verdade, seria a manifestação de um duende, um elemental maligno, que se transformava nessa cabra demoníaca para atacar não só crianças, mas também mulheres amamentando seus filhos. Dizem que a cabra, além de comer os filhos, tirava a criança do colo da mãe e tentava tomar o próprio leite que o bebezinho estava tomando. É uma história bem mais pesada e bem mais maléfica, que assustava não só as crianças, mas também os adultos, né? As mães com seus bebês. E a lenda da mão fina. Essa lenda você pode chamar de mão fina ou fininha, simplesmente dependendo da região onde você escuta a história. A lenda da mão fina conta que um ser tão fino como um graveto de árvores conseguiria atravessar pelas frestas e até pela fechadura entrando nas casas. Mas o que é esse ser? A princípio você vê um braço muito fino, fino mesmo, como se fosse um graveto. Inclusive algumas pessoas confundem esse braço com um pedaço de madeira mesmo, um pedaço velho de árvore, mas você se aproximando consegue distinguir melhor aquela forma
forma, com rugas, uma mão muito fina e enrugada, uma textura diferente e principalmente na ponta dos dedos tão finos, garras com as quais essa criatura, ao entrar na casa de crianças desobedientes, arranharia suas pernas e as machucaria. Em alguns casos, até chegaria a furar os seus olhos. É muito difícil você perceber a mão fina chegando, embora com um ouvido um pouco mais atento, você consiga ouvir o barulho de um galho sendo arrastado pelas distâncias da sua casa. Mas quando você tenta encontrar a mão fina é muito difícil. Então ela se esconderia atrás da porta, pelos cantos da sua casa, pelas frestas e ficaria ali, esperando a hora de maltratar criancinhas desobedientes. Mas o que é essa mão fina? Alguns dizem que ela é nada mais do que uma criança também. Na verdade, seria um membro de uma criança que um dia desobedeceu os pais, foi castigada e parte do corpo dela se tornou essa aberração, essa lenda, uma mão vagando. Outras histórias dizem que na verdade era uma criança que se recusava a comer a comida que os pais faziam. Gente, é tudo umas histórias aqui pros pais que não conseguem criar os próprios filhos, né? Você não consegue fazer seu filho comer, você inventa que ele vai virar um demônio? Gente, pelo amor de Deus, né? Mas volta aqui. A verdade é que diziam que uma criança que acabou não comendo o almoço, a janta que os pais faziam, de tanto recusar comer, começou a definhar, ficar fina e seca. E quando faleceu, por ser tão mal educada, mal criada, ingrata pelo papazinho da mamãe, não teria ido nem pro céu, nem pro inferno, mas sido condenada a ficar vagando aqui, maltratando outras crianças que também fazem o mesmo. Gente, vocês estão pesando aqui na história, né? Então vamos descer abaixo. Oi, desça abaixo, desça abaixo. Oi, desça abaixo, desça abaixo. Pelo amor de Deus, é só uma criança que não queria comer. Vai saber se ela tem algum problema de saúde, que às vezes a criança não come porque ela tá doente. Não é porque ela merece ir pro inferno você arrancar o braço da criança. E a lenda da Matinta Pereira? Já ouviu falar? Essa daqui é uma lenda bastante assustadora. Porque sim, é muito comum que você ouça o canto de um pássaro que dizem ser essa assombração. Matinta Pereira é uma ave misteriosa, cujo canto ninguém nunca tem certeza de onde está vindo, no meio da mata ou em casas que são próximas a árvores. Quem mora em sítio, quem mora no interior, já ouviu a Matinta Pereira. Em alguns lugares dizem também que ela é uma versão do Saci, gente, que o Saci é um Transformer, sim. Ele consegue se transformar em várias entidades. E uma delas seria esse pássaro, a Matinta Pereira, que não é só um pássaro, mas também uma velha. Vou te explicar. Na verdade, o pássaro tem o nome científico de Tapera naevia e ocorre em várias regiões do Brasil. Ele tem um canto muito peculiar e é um pássaro muito bonitinho, muito fofinho, sim. Tem ali uns pelinhos na cabeça, né? Umas peninhas na cabeça, lembra bastante um pica-pauzinho, é pequenininho, é fofinho, bonitinho. Mas esse mesmo pássaro teria o poder de se transformar em uma velha. Sim, uma velha desdentada, daquelas que a gente vê em contos de fada, sabe? Bem essa vilã de contos de fada. Ela não é totalmente do mal, mas se você ouvir esse canto do pássaro à noite ou em qualquer região onde você esteja, o ideal é que você não responda, não vá atrás, porque ela pode vir atrás de você, sugar a sua energia vital, que a gente já não tem muito hoje em dia, né? Para os índios tupinambás, essa ave era uma mensageira das coisas do outro mundo, ou melhor, ela trazia mensagens do além, principalmente notícias e histórias dos seus parentes que já morreram. E quando você ouve a Matinta Pereira cantando, você talvez possa responder,
Mas você tem que fazer a seguinte chamada, querida. Você tem que chamar ela pra ir tomar um café na sua casa no dia seguinte ou pra ir buscar o fumo dela. Gente, que ela é fumeirinha assim, tá bom? Narguilé não sei se funciona. Vape talvez hoje em dia já esteja aceitando, porque a versão moderna também da Matinta Pereira, acho que aqui em São Paulo, né, gente? Quem é que vai ter um fumo de corda pra oferecer? Se bem que esse pássaro nem vai chegar aqui, né, o coitado. E dizem que se você ouvir o canto, convidar a Matinta Pereira pra ir na sua casa, no dia seguinte vai aparecer alguém lá, uma velha ou alguma pessoa que seria a manifestação dessa entidade, e que alguma história você vai saber de alguém que já faleceu. Mas em algumas versões dizem que ela é uma feiticeira também, ou um espírito muito poderoso que podia causar doenças nas pessoas ou fazerem elas passarem mal. E agora a gente vai ouvir como é que é o canto dessa ave, que eu tô bastante curioso pra saber se é um canto muito assustador assim, né? Bonitinho, né? Tipo, não é um canto assustador, eu achei que ia ser uma coisa... Mas não é uma coisa mais básica mesmo, mas vai saber, né? À noite, esse canto é quando não responda. Mas se responder, convide para um café. E você também convidaria uma pinguari para ir até a sua casa? Esse daqui é o Chewbacca, gente. Esse monstro é muito diferente. Não sei nem se é assim que fala o nome dele, porque é um dos que eu realmente não conhecia. Uma pinguari é um personagem super monstruoso do folclore brasileiro que habita a floresta amazônica. E tem as seguintes características. Ele tem mais de 2 metros de altura, um corpo completamente coberto por pelos vermelhos. Ele tem apenas um olho muito grande no centro da testa e a boca dele fica na barriga. É uma boca vermelha muito grande, com dentes enormes e afiados, braços longos e, como toda boa assombração, ele tem garras também. Ele é poderoso, ele é bravo, ele é forte, inclusive ele tem até uma armadura, uma coisa que ele usa para se proteger, que é feita de casco de tartaruga. Mas ele mata não só essa tartaruga, como qualquer bicho que cruza com ele. E você sabe que para esses monstros e assombrações, ser humano também é bicho, né? Ao contrário da maioria, esse daqui ele costuma caçar durante o dia e dormir durante a noite. Então talvez seja até mais aterrorizante saber que essa assombração aparece de dia. E ao contrário da maioria também, ele não é nada discreto. É uma criatura que grita, faz muito barulho por onde passa. Ele corre pelas matas quebrando galhos, assustando as pessoas e perseguindo qualquer um que esteja por perto, ser humano ou não. Por onde ele passa, ele deixa um rastro de destruição. O que é engraçado é que esse monstro fugiria apenas quando ele vê o bicho preguiça, que, querendo ou não, é uma criatura muito parecida com ele, né? Uma criatura totalmente peluda, com garras longas, né? Só que o bicho preguiça é muito lento. Mas vai saber aí, porque o bicho preguiça, gente, também muita gente diz que ele tem propriedades espirituais e paranormais. Só que as histórias do Mapinguari têm várias vertentes, né? Acreditam que principalmente de origem indígena, dos povos originários do Brasil. E dentro dessas tribos, algumas pessoas acreditariam que pessoas, quando ficassem mais velhas, algumas delas poderiam se transformar nessa criatura horrenda e assustadora que come com a própria barriga. E ao se transformarem nesses monstros, elas se isolariam no meio da floresta, se afastando dos seres humanos e atacando eles quando os vissem. Mas existem tantos fatos narrados sobre o Mapinguari, lá no Acre, Amazonas e Pará, essas histórias são muito recorrentes, que vários pesquisadores já tentaram descobrir se essa criatura realmente existia. Olha só, o paleontólogo argentino Florentino Ameghino sugeriu que no final do século XIX a existência do Mapinguari fosse na verdade a sobrevivência de algumas preguiças gigantes. Vocês sabem que no Brasil existia um bicho preguiça, gente, que era
imenso de gigante. É um mamífero do período pré-histórico, com cerca de mais de 12 mil anos, que era como a gente conhece a preguiça, só que muito grande. E a descrição acaba sendo idêntica a essa. Já o ornitólogo David Oren, que sempre buscou criaturas lendárias, chegou a realizar algumas expedições dentro da Amazônia em busca dessa criatura, entre os anos de 1993 até 2001. Mas, obviamente, ele não conseguiu encontrar nada. E você, acredita que ele possa existir? Antes de eu ler uma aqui que é bastante aterrorizante, uma das mais famosas que existem no Brasil, eu já quero pedir para você deixar aqui nos comentários quais lendas da sua cidade você gostaria que eu trouxesse para ajudar a gente a fazer o próximo roteiro. A gente tem muita ideia aqui, mas é muito legal que vocês também tragam histórias que vocês viveram, talvez, ou de lendas da sua região. Eu sei que cada cidade tem uma particularidade, né? Eu que sou de Sorocaba, lá tem a, como é que chama? A Casa dos Padres, que é um lugar onde os padres eram seminaristas lá, e se tornou um local super mal assombrado. Enfim, tem um monte de casa mal assombrada em Sorocaba que eu sempre falo que eu vou querer fazer um vídeo e acabo não fazendo, mas talvez sobre as histórias que vocês contarem aqui nos comentários, a gente possa fazer um vídeo bem legal e trazer histórias de outras regiões do Brasil também. Assim como a história do corpo seco. É a mão seca, é o corpo seco, é todo mundo seco definhando, né, gente? Vamos ser bem sinceros aqui. Mas o corpo seco, na verdade, é a história de um espírito que, enquanto estava vivo, cometeu um pecado mortal e que jamais teria o perdão. A história conta que se você cometesse um pecado que nem Deus perdoaria, depois que você morre, seu espírito não é aceito no céu, nem no inferno. O que eu já acho meio injusto, né, gente? Porque daí nem o inferno vai querer, peraí, então não é tão ruim assim. O inferno também não consegue ser tão ruim quanto o espírito ficar vagando pela terra. Acho que temos a resposta. Às vezes ficar aqui no plano terrestre pode ser pior do que ir pro inferno. E é isso que acontece com o corpo seco. A própria terra rejeitaria o corpo da pessoa falecida, como se a terra e o chão onde ela fosse enterrada tivesse nojo do corpo que deitou ali. E por isso ele sai da sua catacomba e fica vagando, só pele e osso, andando pelas estradas, vagando, buscando a sua redenção. Essa lenda tinha o intuito de fazer com que as pessoas respeitassem, né? As crianças respeitassem os adultos, para que aquilo não fosse um pecado mortal, né? Para elas não cometerem um pecado, mas também para que respeitassem a igreja, já que essa coisa de pecado é a culpa cristã que a gente tem. Em algumas vertentes da história, dizem que se você fizesse uma promessa para a igreja e não cumprisse essa promessa, você viraria o corpo seco. E tem uma história que é muito conhecida. Em Cambira, um município do Paraná, dizem que um homem imigrante alemão, conhecido como Irving Schindler, teria feito uma promessa para Nossa Senhora, dizendo que se ele conquistasse o pedido dele, ele iria a pé até a Basílica de Aparecida. E o que ele queria? Obviamente que ficar rico, né? O Irving Schindler queria ficar rico e foi o que aconteceu. Só que ele foi realmente visitar Nossa Senhora na Basílica de Aparecida. Mas ele não foi a pé, como ele havia prometido. Dizem que ele foi de avião. E na história dizem que durante o voo ele teria sofrido um acidente e morrido. E segundo as lendas populares, no local onde esse homem foi enterrado, os caminhoneiros que passam por ali frequentemente são surpreendidos por alguém pedindo carona na rodovia. Mas não é um corpo seco, é uma pessoa normal. Um cara, um senhor pedindo carona, geralmente os caminhões indo em direção à basílica, né? Indo em direção à igreja onde seria cumprida essa promessa. Mas quando os caminhoneiros dão carona, o cara entra no carro, o caminhão vai dirigindo, vai passando pela estrada. Em determinado momento, próximo ao local onde o avião caiu, o homem sentado ali desaparece.
Ele nunca consegue chegar à Basílica, seja de carona, seja a pé. Esse ser de outro mundo some porque ele precisa ficar pagando pelo pecado, que nunca terá absolvição. A história do corpo seco já foi tema inclusive da série Cidade Invisível na Netflix, que é uma série que trata bastante sobre o folclore brasileiro. E esse daqui é um dos temas mais fortes do folclore brasileiro, né? Em muitas regiões existe o corpo seco. Não sei se você acredita, mas é bom não ser pecador, né? Se bem que dizem que ser bicho é pecado. E aí, como é que eu fico? E aí? E aí? E quais dessas histórias daqui vocês já ouviram quando eram crianças? Conte para a vovozinha e não deixe de se inscrever. Porque quem não se inscreve no meu canal é alvo de uma maldição pesadíssima. A maldição da vovozinha. Não queira ser alvo da maldição da vovozinha, hein? Comenta aqui, maldição da vovozinha, pra eu saber que você chegou até o final do vídeo, tá? Lembrando que temos vídeos de terça, quinta e domingo. Quarta-feira é dia de live no canal e toda sexta-feira episódio novo do podcast Para Tudo, que chegou aos 100 episódios de podcast, gente. 100º episódio foi ao ar, chique, rainha do entretenimento. Meu nome é Lorelai Fox e é nessa que eu vou.